Olá, alunos, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Galerinha, nossa aula de história da semana. Vamos lá para a página 30 e 31. Vamos conversar um pouquinho sobre o direito à expressão e à informação. Tanto na página 30 quanto 31, temos bastante imagens que a gente vai conversar sobre elas. A relação de conflitos entre uma sociedade, gente, é diversa. Ela deve ocorrer por meio de debates. A gente sabe que existem conflitos, a gente sabe que existem. Cada um tem uma opinião diferente, nem todo mundo pensa igual, né? Isso é ter a liberdade de pensamento e de expressão. Eles são direitos humanos importantes em um país democrático, que segue o princípio de igualdade entre todos os cidadãos, né? Que todos são iguais. Então a gente também tem direito de pensar, alguns pensam um igual ao outro, outros pensam diferentes, então a gente tem esse direito, né? Mas quando eu penso diferente de você ou você pensa diferente de mim, a gente tem que saber debater, dialogar, conversar, tomar as decisões, respeitar, entendeu? Por quê? Porque as diferenças sociais, históricas, políticas, étnicas, culturais, religiosas e entre outras não podem ser consideradas barreiras entre as pessoas. A identidade de um povo é essa questão do enriquecimento da identidade, né? Quando eu falo em enriquecimento da identidade, eu quero dizer que somos ricos, principalmente aqui no Brasil, de diversidade. Todos somos diferentes na questão social, na questão histórica, na questão política. A gente tem pensamentos diferentes na política. Somos diferentes etnias, são diferentes culturas, diferentes religiões. Então, é isso que torna a identidade do nosso povo rica, né? Porque somos uma mistura muito grande. E isso é muito legal. Mas por a gente ter essas diferenças, vai existir conflitos de pensamentos, muitas pessoas não pensam igual, mas a gente pode resolver esses conflitos através do diálogo, através do debate, né? As diferenças não podem implicar no tratamento que a gente tem como humano um com o outro. A gente tem que ter um tratamento igual, de respeito, não um tratamento desigual, tratar as pessoas porque elas têm pensamentos, características diferentes da nossa, a gente tem que tratar elas como desigual. Não, somos todos iguais. Quando isso ocorre, os grupos que compartilham menos da riqueza acabam sofrendo. Quando existe a desigualdade, quando existe um preconceito contra o pensamento das pessoas diferente e tudo mais, os grupos que compartilham menos riqueza ou da vida comunitária em um país, elas acabam sofrendo, a minoria acaba sofrendo. Os grupos de menos riqueza, os grupos que têm uma estrutura menor, financeira e tudo mais, acabam sofrendo contra isso. Nesse sentido, gente, as polêmicas, os debates, os conflitos têm que ser resolvidos com base no diálogo. Mas muitas vezes acabam sendo resolvidas na parte de uma forma mais agressiva, mais violenta, e isso não pode acontecer. Nos dias atuais, uma grande quantidade de informações está disponível no meio de comunicação. Vocês sabem que jornais, revistas, os meios de comunicação, as redes sociais hoje são lugares onde as pessoas colocam a sua opinião, expressam o seu modo de pensar. E nós sabemos que hoje em dia muitas vezes acontecem vários conflitos na internet por conta que uma pessoa expressa a opinião dela e a outra é contra, e aí vira um conflito. Mas esses conflitos, eles devem ser resolvidos à base do diálogo, com pensamentos
críticos, com informações. A gente tem que estar sempre informado. Não adianta a gente ter um pensamento e muitas vezes a gente bater o pé com aquele pensamento, achando que está certo, mas no final das contas você não está totalmente informado do que está acontecendo. Por isso que temos que nos manter sempre informados. Depois de tudo isso que eu disse, aqui a gente vai falar, ó. A liberdade de pensamento e de expressão são direitos humanos importantes em um país democrático, que segue os princípios de igualdade entre todos os cidadãos. Ter esses direitos garantidos significa que as pessoas podem pensar e expressar suas opiniões livremente e ainda ter acesso a informações que quiserem sem qualquer proibição. Vocês sabem que qualquer informação que vocês queiram, hoje em dia, ela pode ser adquirida na internet. Nós temos todos os nossos direitos na internet, temos muita informação. Se está acontecendo algo polêmico no país, no mundo, a gente pode entrar na internet, pode estar mais informado do que está acontecendo. Nós temos esse direito. Hoje, a questão da publicação, direito de expressão, as publicações, informação de revistas, jornais, reportagens, hoje nós temos acesso a tudo isso, ok? Aqui mostra, ó, no desenho de vocês, ó, as pessoas tendo acesso por tablet, celular, jornal, impresso, rádio, atenção para as últimas notícias, também o diálogo, né? Eu entendo o seu ponto de vista, mas penso de outra forma. Isso é um debate, ó, essas duas pessoas estão tendo um debate. Quando eu penso diferente de outra pessoa e ela quer expor a opinião dela, ela tem todo o direito. E eu tenho o direito ou de concordar ou de não concordar com ela. Posso ter o meu ponto de vista, mas a gente resolve isso no diálogo, num debate, respeitando a opinião do outro e ele respeitando a nossa. Ok? Aqui fala, ter liberdade de pensamento e de expressar ideias também significa ouvir e respeitar as diferentes opiniões, crenças, culturas e a posição social das pessoas com as quais convivemos no mundo. Foi o que a professora Tati falou. Todos somos diferentes, temos opções diferentes, temos pensamentos diferentes, temos características diferentes e temos que respeitar um ao outro. De modo geral, as pessoas não vivem sozinhas, mas em comunidades e grupos, com os quais compartilham espaços e histórias. Pensar no outro e no que é justo para todos e respeitar os diversos pontos de vista é uma atitude cidadã. Na ilustração, há a representação de pessoas exercendo o direito à liberdade de pensamento, de expressão e de acesso à informação. Aqui vemos as pessoas assistindo o jornal, onde elas têm acesso à informação e aonde no jornal muitas vezes eles expressam o que está acontecendo e também dão a sua opinião. No jornal acontece também do que está acontecendo. Olha aqui, ó. Lugares incríveis, olha só, acesso à informação, troca de ideias. Gente, olha só, aqui, ó, nessa questãozinha tá perguntando: por que ouvir, respeitar e entender os diferentes pontos de vista das pessoas é uma atitude cidadã? Por quê, gente? Porque a liberdade de pensamento e de expressão são direitos humanos e importantes. E para que sejam colocadas em prática, é preciso que as pessoas ouçam as diversas opiniões, respeitando crenças, culturas e a posição social de outros indivíduos. Foi tudo que a professora Tati falou aqui. Por quê, gente? Porque a liberdade de pensamento, eu pensar, eu ter a minha opinião, o meu modo de pensar, todos têm essa liberdade de pensamento e de expressar os seus direitos. Isso são direitos humanos, entendeu? E a gente tem que respeitar a opinião, como as pessoas também têm que respeitar a nossa. E como que a gente faz isso? Colocando em prática. Quando uma pessoa discorda do que eu falo, ou eu discordo do que uma pessoa fala, eu vou debater, eu vou dialogar com essa pessoa. Eu não vou brigar, eu não vou ofendê-la, eu não vou agredi-la, eu vou ter um debate. E antes de eu... isso é fundamental, crianças. Antes de eu expor a minha opinião, eu tenho que estar certa do que eu estou falando. Não adianta eu pegar, ver qualquer coisa postada no Facebook, qualquer coisa postada na internet e já ir falando para meio mundo que é aquilo lá e ponto, acabou. Não, eu tenho que investigar, porque vocês sabem muito bem que existem as fake news,
que muitas vezes são boatos maliciosos e são falsos. Então a gente tem que estar sempre informado. Como a gente se informa? Lendo, procurando ver se aquilo que está postado ali são de fontes seguras. Nós aprendemos a pesquisar as fontes aqui na disciplina de história. Sempre se aprofundar do conteúdo, pesquisando, lendo, dialogando com as pessoas. Sempre é muito importante, ok? Vamos para a próxima página. Explorando documentos. Alguns temas da atualidade provocam muito debate porque as pessoas têm diferentes opiniões sobre esses assuntos. Um desses temas é o uso do celular durante o estudo escolar. Conheça diferentes pontos de vista sobre esse tema e analise a forma. Nós temos duas fontes aqui falando sobre o uso do celular durante o estudo escolar. Então vamos ver a fonte 1. Não tenho dúvida de que o celular atrapalha os estudos. Tenho notado piora na minha concentração, perda de memória e me sinto mais cansado. O relato é de Renan Baleeiro Costa, 20 anos, estudante de Direito da USP. Existe o lado positivo. Em um instante, tenho acesso a textos acadêmicos, leis, mas quando uso o celular em excesso, me sinto menos produtivo, completa. Então, essa é a opinião do Renan. Na fonte 1. A fonte 2 fala, com acesso à internet, os dispositivos, que são celulares, tablets, móveis, se transformam em janelas para todo tipo de informação. Textos, imagens, videoaulas, testes, jogos, objetos digitais de aprendizagem, museus virtuais e outros. Com tantos recursos, o celular pode ser usado para tornar os alunos ativos na busca por conhecimento, ao mesmo tempo em que deixa as aulas mais divertidas e dinâmicas. Bom, essa daqui foi tirado de como utilizar o celular na sala de aula. Disponível, temos o site aqui do futura.org.br, como utilizar o celular na sala de aula. Isso daqui é uma reportagem, foi retirado de lá. E agora a fonte 3, aqui temos uma imagem onde uma professora está utilizando o tablet com seus alunos como fonte. Então, a gente tem vários tipos de opinião aqui. Temos fontes diversas, aqui temos 3 fontes. Ok. Vocês sabem que nós utilizamos o celular em sala de aula, mas utilizamos agora por conta do distanciamento e as aulas online. Mas vocês se lembram que antes disso, o uso do celular em sala de aula era proibido em vários estados aqui do Brasil. Portanto, é interessante a gente realizar coletivamente uma pesquisa. Seria interessante a gente realizar. Mas, infelizmente, não estamos podendo. O que eu quero que vocês façam aqui, depois de olhar essas fontes, de acordo com a leitura das fontes, responda as questões. Que posicionamentos são apresentados sobre o uso do celular durante o estudo escolar? Vocês vão analisar aqui. Quais são os posicionamentos que a gente tem aqui? Vocês podem ver que na fonte 1 é contra o uso do celular, pois o argumento de que o uso do aparelho para estudar pode desconcentrar, ele fala aqui, que desconcentra o estudante, que o celular em excesso não deixa ele tão produtivo, correto? Já a posição da fonte 2, ela é favorável ao uso do celular de uma forma pedagógica, ou seja, para fins de aprendizagem, para aprender, para usar como fonte de aprendizagem. E na fonte 3, possibilita uma leitura positiva sobre o uso do celular. Aqui mostra, na fonte 3, que tem como ser utilizado o uso dos celulares, do tablet, dentro da sala de aula. Então, é isso que vocês vão estar realizando nesse exercício. Vocês vão expor o que está acontecendo nas fontes. Aqui. Agora, aqui na letra B. Entreviste um adulto de sua família sobre o que ele pensa do uso de celulares nos estudos. No caderno ou em uma folha à parte, registre o nome e a idade da pessoa entrevistada e também a opinião dela. Então, vocês vão lá no caderno de história, vão colocar Cascavel, 30 de setembro de 2020, Colégio Madalena Sofia Ambiental, quarta-feira. Entrevista, vai colocar o nome e a idade de alguém, de algum familiar,
de vocês e vai colocar qual a sua opinião sobre o uso do celular nos estudos. E aí vocês vão realizar a entrevista e vão anotar a opinião da pessoa, ok? No caderno. Agora aqui na letra C. Você, agora é para vocês. Você é a favor ou contra o uso do celular durante os estudos? Escreva uma justificativa para a sua opinião e conte sua resposta aos colegas. Bom, gente, isso é uma pergunta pessoal e eu vou expor a minha opinião. Eu concordo de utilizar ter o celular como fonte dentro da sala de aula, mas de uma forma correta. Eu posso utilizar no momento que a professora falar, vamos pesquisar, vamos falar, quando estamos debatendo sobre um assunto, você pode utilizar ela para recorrer por mais fontes. Entendeu? Vocês já são maduros, vocês já são responsáveis, vocês já têm autonomia para entender o momento certo de utilizar o celular em sala de aula. E sabe que ele pode ser usado como uma fonte e que você sabe que redes sociais, bate-papo, essas coisas você pode estar fazendo no seu intervalo. E na sala de aula pode se usar como fonte de pesquisa, sim. Ok? Outros olhares. Gente, vamos falar aqui, ó. O povo indígena Paracanã, que vive no estado do Pará, resolve problemas cotidianos realizando uma reunião chamada Tecatauá. Essa reunião é realizada somente pelos homens, durante a noite em um local distante das moradias. Então, eles se reúnem, só os homens, um pouco longe da tribo deles ali, do convívio ali da comunidade deles, um pouco afastado. Nessa Tecatauá, os chefes conversam com os demais membros da aldeia, com os demais homens, sobre as necessidades do grupo e os acontecimentos do dia. Por exemplo, sobre a colheita, sobre algum problema em questão da produção, problema questão do alimento, pesca, algum desentendimento entre as famílias, sobre tudo eles conversam. Eles também contam histórias de seus ancestrais e seus mitos, então eles compartilham também essas histórias. Porque eles seguem essa linha. Na comunidade deles, na cultura deles, tudo o que eles sabem hoje, é passado de pai para filho, dos mais velhos para os mais novos, e eles seguem os mitos e a tradição dos seus ancestrais. Então, eles já têm uma história mais longa, eles seguem tudo que os ancestrais deles realizavam. Aqui pergunta, quais são as diferenças entre o modo como os indígenas Paracanã debatem e resolvem questões do cotidiano e o modo como você e sua família fazem isso? Bom, gente, a diferença é que, pelo menos eu vou expor um pouco, é que todas as pessoas da família, pelo menos a de vocês, ou as adultas, debatem questões relacionadas ao cotidiano familiar, né? Eu imagino que na família de vocês devem se reunir todos, debater o que está acontecendo, ou pelo menos os responsáveis de vocês, os mais velhos, os adultos, sentam para resolver o que está acontecendo dentro de casa. Diferente deles aqui, que quem resolve tudo são os homens e separados do resto da comunidade, que eles se reúnem afastados da comunidade deles, só os homens. É essa a diferença. Agora aqui, gente, vamos falar sobre os povos tradicionais e seus direitos. Gente, há povos que têm modos de viver que se diferenciam do resto da população brasileira. São os chamados povos e comunidades tradicionais. São aqueles que têm uma cultura diferenciada e modo de vidas próprios. Esses povos são moradores antigos do território e fazem uso dos recursos naturais existentes no local para viver. Muitos deles são quem? São os indígenas, ribeirinhos, quilombolas, entre outros. Além dos direitos comuns a todos os brasileiros, então, eles têm todos os direitos que nós aqui, a comunidade dele, as tradições deles são diferentes das nossas, mas eles também são povos brasileiros, fazem parte do povo brasileiro, então eles têm os mesmos direitos que nós. Essa população tem direitos específicos que protegem o seu acesso à terra, à educação adaptada e específica, à informação e à preservação de seus modos de vida, por exemplo. Eles têm todos os direitos da população brasileira, mas eles também têm
uns direitos específicos. Eu até separei aqui na Constituição para vocês, no capítulo 8 dos índios, aonde tem aqui tudo falando sobre as terras, sobre o reconhecimento da organização social, os costumes, as línguas, as crenças, as tradições deles, né? Que é um exemplo. Olha só, gente. Observe as imagens de duas comunidades tradicionais, a quilombola e a ribeirinha. Olha só. Aqui temos os quilombolas em inauguração da estrada e plantio de árvores durante a celebração do Dia da Consciência Negra, no Quilombo Maria Romana, em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Gente, para quem não sabe, as comunidades quilombolas são comunidades dos negros, né? Eu posso falar dessa forma. São comunidades que foram criadas desde a época do tempo que africanos vieram para o Brasil e foram escravizados, e depois, com a liberdade, eles criaram comunidades quilombolas, e até hoje eles têm essas comunidades e eles seguem a tradição, culturas, eles mantêm a cultura deles viva. E aqui nós temos crianças da comunidade ribeirinha Carlota participando de soltura de filhotes de tartaruga da Amazônia do rio Juruá. Olha só que legal, gente. Eles cuidam da natureza, eles estão soltando várias tartarugas da Amazônia que eles cuidaram para elas não morrer. Agora aqui eu quero que vocês entendam o seguinte, olha só. Gente, o que eu posso falar para vocês sobre eles é que eles são povos que eles seguem, não que nós não seguimos tradições, mas eles seguem uma tradição mais puxada para a natureza, para essa parte. Eles vivem muito mais da agricultura, da caça, da pesca. Entende? É um pouco diferente de nós, mas são povo brasileiro, tem os seus direitos e tem que ser preservados. A sua cultura também. Aqui no exercício 1 diz o seguinte: escreva 2 direitos dos povos tradicionais do Brasil. Quais são os direitos que eles têm aqui, gente? Olha aqui, ó. Opa, cadê o mouse? Olha só. Eles têm direitos específicos que o protegem o seu acesso à terra, a educação adaptada e específica, a informação e a preservação de seus modos de vida. Olha só, eles têm um acesso a uma determinada quantidade de terras, onde as pessoas não podem ir lá e desmatar, não podem tirar eles da terrinha onde que eles estão morando, eles vivem no meio da mata. Quando fala educação adaptada e específica, quer dizer que a educação deles, eles aprendem a ler, eles aprendem a escrever, mas segue a tradição da cultura deles. Eles não deixam a cultura, as tradições, os mitos deles se perderem. Eles mantêm isso na educação, por isso que é uma educação adaptada e específica. Eles têm acesso à informação como nós temos e eles também têm direito à preservação de seus modos de vida. Então, a sua cultura, os seus traços, a sua rotina, o seu cotidiano trazido dos seus antepassados, e isso tem que ser preservado. É o direito deles de preservar a sua cultura. Então, um desses direitos, vocês podem estar escrevendo todos esses direitos que eu falei aqui. No exercício 2, fale: marque com X a informação correta. Então aqui, olha só, gente, qual que é a informação correta? Entre os povos tradicionais do Brasil, apenas os indígenas têm direito à preservação do seu modo de vida? É só os indígenas que a gente colocou aqui? Não, né? Nós temos outros povos também. Os povos indígenas e as comunidades de ribeirinhos e quilombolas têm histórias e modos de vida diferentes, que necessitam ser protegidos por meio de direitos específicos. Então, nós estamos falando de todos esses povos, e que eles têm direitos e que eles devem ser protegidos, ok? Aqui, meus amores, o direito à terra. Agora que a gente tocou no assunto dos indígenas, a gente vai falar sobre os indígenas, quilombolas, ribeirinhos. A gente vai falar sobre o direito à terra que eles têm. Olha só, gente, os povos indígenas e quilombolas têm direito à demarcação de terras. O que é uma demarcação de terras? É um processo por meio do qual é assegurado aos indígenas, quilombolas e outros povos tradicionais o direito à terra em que habitam tradicionalmente. Isso está na Constituição. Gente, eu vou estar anexando a Constituição para vocês conhecerem esse pedacinho aqui. Quero que vocês vão para o capítulo 8
dos índios, aqui ó, são reconhecidos índios, sua organização social, costumes, línguas e tradições, e aqui fala, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, a imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessidades da sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradição. Isso aqui também vale para os povos quilombolas, para os povos ribeirinhos, para os povos, deixa eu ver se eu pronunciei certo, ribeirinhos, correto? Então, isso também é para eles. Esse direito, olha só, a demarcação de terra tradicionalmente habitadas por eles, esse direito está relacionado à ideia de possibilitar uma vida digna a esses povos, onde eles teriam terras para construir suas casas e criar suas famílias. Ok? Aqui fala o seguinte, gente. Uma vez que, por meio da terra, retiram o sustento diário, eles vivem da agricultura, da pesca, vocês sabem disso já. Além disso, a terra é sagrada para os indígenas e faz parte da história deles. Eles têm histórias, eles têm lendas, eles têm crenças que fazem parte daquela terra. Eles têm histórias, mitos que eles contam naquelas terras lá, dos seus antepassados, seus ancestrais. A maioria das terras foi habitada há muito tempo pelos antepassados desses povos. Por isso, esses grupos não têm documentação que comprove essa posse territorial. Então, eles não têm a documentação que fala, essa terra aqui é nossa e tudo mais. Isso dificulta o processo de demarcação de terras, falando que aquelas terras ali são terras de indígenas, quilombolas, ribeirinhos. E por conta disso, dessa dificulta, principalmente porque muitas pessoas não indígenas e não quilombolas disputam essas terras. Muitas pessoas vão lá e querem expulsar eles para fazer o quê? Para desmatar a floresta, para fazer pasto, para fazer construir alguma coisa, para fazer terras para plantio, e não pode, eles têm o direito para essa terra, porque eles também são povo brasileiro. Muitos indígenas e quilombolas lutam pela defesa de suas terras, participando da política, de palestras, de debates públicos, entre outros eventos. Além disso, alguns povos indígenas, por exemplo, os Caingangue, os Suruí, Paiter e os Axaninca, usam a internet para denunciar a invasão de suas terras, o desmatamento e os crimes ambientais praticados por indivíduos não indígenas. Esses povos conseguem fazer essas denúncias por meio de criação de sites, blogs e redes sociais. Teve uma aula que eu trabalhei que eu contei para vocês que existe até uma rádio indígena, não é verdade? Lá eles podem expor as suas informações, tudo o que está acontecendo. Olha aqui, atualmente muitos indígenas usam as tecnologias digitais, como internet e telefonia móvel, via satélite, para obter e repassar informações. Não é porque eles vivem na natureza, não é porque eles vivem da agricultura, da caça, da pesca, que eles não têm acesso à tecnologia, à informação, gente. Eles só estão mantendo a cultura, a tradição deles, mas não quer dizer que eles não possam ter acesso a informações. E isso é fundamental. Esses povos, eles têm modos de vida que geralmente são distintos. O modo de vida da maioria dos brasileiros é diferente do nosso, mas não quer dizer que eles não vão ter acesso à informação. Entendeu? E graças a esse acesso e também eles expressarem o que eles estão passando, ter o ponto de vista deles, também manter o mundo informado do que está acontecendo em suas terras, muitas vezes porque são invadidas e tudo mais, a gente pode estar ajudando eles também podem estar lutando pelos direitos deles, ok? Eu vou estar anexando esse link aqui que fala sobre terras indígenas, o que é, e sobre a demarcação. É um textinho bem simples e informa vocês do que está acontecendo. É bem interessante, ó, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. É muito legal, leiam, ele é pequeno e é muito bom vocês entenderem o lado deles. A gente vai falar aqui também sobre a quantidade, a porcentagem de locais de concentração de terras indígenas, desses povos, sobre a lei,
sobre o decreto, sobre a porção de terra nacional que é cedida a eles. É muito bom vocês se manterem informados do que está acontecendo. Nós temos que ter empatia e ver o que está acontecendo no mundo, não só o nosso umbigo, ok? Agora aqui, gente, nossa última atividade. Exercício 1 fala o seguinte: quais são as dificuldades que os povos indígenas e quilombolas enfrentam no processo de demarcação das terras que tradicionalmente habitam? Aqui, olha só, gente. Aqui fala, olha só. A maioria dessas terras foi habitada há muito tempo pelos antepassados desses povos. Por isso, esses grupos não têm documentação que comprove essa posse territorial. Isso dificulta o processo de demarcação da terra. Então, por quê? Porque eles não têm a documentação, porque os povos deles já estão lá há muito tempo, quando não se precisava de documentação. No exercício 2, qual é a sua opinião sobre a demarcação de terras indígenas e quilombolas? Agora, essa é uma pergunta pessoal. Contudo, vocês devem pensar da seguinte forma e considerar a importância de que a terra, para os povos tradicionais, é o direito que tem sobre o território que habitam. Gente, eles são os povos, eles fazem parte do Brasil, eles são povo brasileiro. Eles têm direito a isso, eles precisam desse direito. Eles têm uma cultura, eles têm histórias trazidas de muito tempo naquelas terras. É todo direito eles terem aquilo lá. E eles só ajudam a preservar mais a natureza. Eles não estão destruindo. Eles só querem viver. E construir família e preservar a sua família, a sua tradição. Ok? Exercício 3. Qual é a importância das tecnologias digitais para os indígenas nos dias atuais? O que a gente estava conversando agora? Que as tecnologias, como de uma maneira, ela serve para manter eles informados sobre a violação sobre os seus próprios direitos, né? Os direitos dos indígenas, dos quilombolas, também para eles poderem denunciar as invasões de terra e as pessoas que não são esses povos vão lá para não respeitam a demarcação das terras deles e também praticam o desmatamento nas florestas, porque esses povos também protegem a floresta, gente. Eles protegem a Amazônia. Enquanto tem muita gente aí, igual a gente tá vendo lá no Pantanal, que estão destruindo, que tá queimando, que estão desmatando e tudo mais, porque todos esses queimados e tal, você pode ter certeza que tem o dedo do ser humano aí. Esses povos que eu estou citando aqui, eles protegem as florestas do desmatamento, né? Muitas vezes esses indígenas se encontram afastados dos grandes centros urbanos, mas as tecnologias, eles têm acesso. E essa comunicação, essa tecnologia ajuda eles a se manterem informados e a denunciar pessoas que estão indo contra a lei, contra a natureza e contra eles, contra a sua comunidade, ok? Agora eu sei, gente, o que a gente aprendeu aqui? Que a diversidade se expressa na cultura, nas etnias e nas crenças, por exemplo. Respeitar a diversidade é um dever de todos os cidadãos. Todas as pessoas são iguais em direitos. As pessoas com deficiência, os idosos, as crianças e os adolescentes têm leis específicas que objetivam a inclusão desses grupos na sociedade, o exercício da cidadania e o acesso a condições dignas de vida. No passado, havia crianças que trabalhavam e muitas delas não frequentavam a escola. Atualmente, essa situação é considerada um crime pela lei. O acesso à informação e a liberdade de expressão, de expressar a sua opinião e de pensamento, de expressar o que você pensa, são direitos humanos e importantes para a vida em um país democrático. Respeitar opiniões diferentes é uma atitude cidadã. Os povos tradicionais têm direitos específicos, como o acesso à terra e a preservação de seus modos de vida. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Vou estar anexando aqui a Constituição para vocês conhecerem um pouquinho só esse capítulo aqui, ok? Ou eu vou fazer print só dessa página aqui, só desse pedaço para vocês conhecerem. Vou estar anexando o link da demarcação também para vocês lerem um pouco, conhecerem do que se trata, ok? Qualquer dúvida é só me chamar. Beijo, tchau, tchau.